Lançado nos cinemas em 1991, o filme O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, ou simplesmente T2, é considerado pela crítica especializada como um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, a produção mais cara até aquela data, o filme fez um sucesso estrondoso, estrelando um grande elenco, trazendo efeitos especiais e visuais inovadores. Foi indicado a 6 Oscars, vencendo em 4 categorias e alcançando uma bilheteria mundial de mais de 520 milhões, a terceira maior até aquela data, atrás apenas de filmes como Guerra nas Estrelas e E.T., o Extraterrestre. É também considerado uma das melhores sequências já feitas, e muito disso graças ao incrível trabalho do diretor James Cameron, que escreveu o roteiro, produziu e dirigiu o filme. E já que este filme vai 30 este ano, eu, como fã declarado dessa obra-prima, trago algumas curiosidades de bastidores, produção e lançamento. Logo após o lançamento e o sucesso do primeiro Exterminador em 1984, uma questão era levantada frequentemente: haveria ou não uma sequência? Essa pergunta também foi feita pelo Schwarzenegger ao próprio James Cameron, que respondeu que tinha pensado em algo envolvendo 2 Exterminadores, mas até então, a tão esperada sequência era apenas uma ideia. Mas enquanto a ideia não virava um roteiro e entrava em produção, tanto Cameron como Schwarzenegger estavam ocupados em outros projetos. Nesse período, Cameron dirigiu outros 2 filmes clássicos da ficção científica: Aliens 2, O Resgate, de 1986, e O Segredo do Abismo, de 1989. E Schwarzenegger estrelava outros filmes bem conhecidos, como Comando para Matar, de 1985, Predador, de 1987 e O Vingador do Futuro, de 1990. E além disso havia uma disputa pelos direitos autorais do filme original. Mas chegava 1990, disputas autorais tinham sido resolvidas, Schwarzenegger e James Cameron estavam com as agendas livres e o filme mais caro até então começava a ser produzido. I'm a cybernetic organism. Cyberdyne Systems Model 101. E começando pelo elenco principal, vamos falar do cara, né? O velho Schwarza, que na época não era tão velho assim, tinha seus 43 anos. Como eu disse antes, ele já estava bem em alta, tinha estrelado outros filmes de sucesso. E para retornar para a sequência, ele recebeu nada mais nada menos do que 15 milhões de dólares, dessa vez fazendo o papel do exterminador bonzinho. Quer dizer, não tão bonzinho assim. E se no filme original de 1984, o velho Schwarza imortalizou aquela famosa fala "Eu voltarei", em T2 ele não deixou passar barato e imortalizou mais uma, que é a famosa "Hasta la vista, baby", ensinada pelo jovem John Connor para enriquecer o pobre linguajar do exterminador. Hasta la vista, baby. E não tem como falar do T-800, o exterminador, sem falar do cara por trás dele, o eterno Stan Winston, supervisor de efeitos visuais e maquiador. Ele já tinha colaborado com James Cameron no primeiro Exterminador e em Aliens 2, O Resgate. E muito do impacto desse filme é graças ao trabalho de Stan Winston, que dizia que não fazia efeitos visuais. Ele criava personagens, ele criava criaturas. E criador do endoesqueleto metálico do T-800 e de make-ups incríveis, era a função de Winston fazer a ideia de James Cameron ganhar vida. E assistindo algumas imagens de bastidores fica clara a genialidade do cara. Dessa vez, com um orçamento muito maior, ele pôde expandir sua criatividade, desenvolvendo os endoesqueletos que aparecem na abertura do filme e que, como o próprio Winston disse, ficaram tecnologicamente e artisticamente mais avançados.
criando moldes idênticos do rosto de Schwarzenegger para fazer cenas mais complicadas e maquiagens incríveis no resto do elenco. E não foi à toa que por esse filme ele recebeu mais 2 Oscars na sua carreira: melhores efeitos visuais e melhor maquiagem. E agora falando sobre a Linda Hamilton, que interpretou Sarah Connor, passou por uma transformação física incrível para voltar para a sequência. O próprio Schwarzenegger falou em uma entrevista que mesmo ele que vinha daquele mundo do fisiculturismo, achou extraordinária essa transformação em tão pouco tempo. Além disso, ela teve um agente das forças especiais durante o treinamento com armas de fogo. De mulher frágil e ingênua no primeiro filme, agora ela era forte emocionalmente e fisicamente, e muito mais calculista, mas ainda atormentada pelo futuro, temendo que algum dia outro exterminador voltasse para tentar matar seu filho, abnegando de sua própria vida para evitar que isso acontecesse, não só porque era seu filho, mas porque ele era aquele grande líder que evitaria que as máquinas dominassem o mundo. O grande líder da resistência na guerra contra as máquinas, John Connor, interpretado pelo jovem Edward Furlong, que tinha apenas 13 anos na época, mas que apesar da idade fez uma tremenda atuação. Rebelde sim, um pouco, mas nada mais do que o reflexo de alguém que teve uma criação conturbada, com todos acreditando que sua mãe era louca, chegando a ser levada para um hospital psiquiátrico e ele terminou sendo adotado. Mas agora que sabia o seu propósito, reencontrando a mãe que ele odiou por algum tempo, mas que na verdade sempre amou, e se apegando a uma máquina, um exterminador, que ele não só ensinou apenas um linguajar mais informal, mas que também havia ensinado o valor da vida humana e que não via apenas como um protetor, mas sim como um pai. E por fim, o vilão da história, ou nesse caso, o super vilão. Robert Patrick interpreta o temível T-1000, mais avançado do que o T-800, formado de poliliga mimética ou simplesmente metal líquido. Cara de poucos amigos, implacável e com apenas um objetivo: matar John Connor e qualquer um que tente detê-lo. Capaz de se transformar em qualquer um com quem ele tenha contato e copiar objetos pontiagudos. Foi a primeira vez até então que foi usada a captura de movimentos naturais em um personagem gerado pelo computador. Bom, essa foi minha singela homenagem a esse filme incrível que quando eu vi pela primeira vez fiquei impressionado e fico toda vez que revejo, e eu já vi várias vezes. T2 não é só um filme de ação e ficção científica, não foi só o filme mais caro realizado na época, trazendo efeitos especiais e visuais inovadores, elevando a carreira dos principais envolvidos, vencedor de vários prêmios e com falas lembradas até hoje. É um filme que leva o espectador a imergir em uma possível realidade futura, em que máquinas dominam o mundo. Parece fantasioso, né? Mas por que não? Com tantas nações, potências mundiais querendo se impor soberanamente sobre as outras, desenvolvendo armas nucleares, tecnologias para invadir sistemas e roubar informações, quem sabe um dia, em um futuro não tão distante, terminem criando uma tecnologia autossuficiente que possa passar a ver os humanos não como seus criadores, mas como uma possível ameaça que deve ser exterminada.